Você já ouviu falar de um tipo de caos que não assombra a casa, assombra a memória? Porque tem história que o povo conta no interior que não é sobre fantasma em estrada, nem criatura no mato. É sobre gente que volta, mas volta errado. Dizem que, lá pras bandas de uma cidadezinha esquecida, tinha uma biblioteca antiga que quase ninguém frequentava. Não era por falta de livro, era por causa de um caderno. Um caderno sem capa, papel amarelado, com um nome escrito em letra bonita, na primeira página, Caderno das Vozes. O caos começa com uma moça, a Helena, que estava de luto. O pai dela tinha morrido num acidente bobo, coisa rápida demais para despedida caber dentro. Helena entrou na biblioteca num dia de chuva, mais para se esconder do mundo do que para ler. A bibliotecária, uma senhora com o olho cansado e voz arrastada, olhou para Helena e perguntou uma coisa estranha. Você sente falta de ouvir a voz dele, né? Helena gelou. Não era pergunta normal de estranha, mas respondeu, quase sem perceber. Sinto. A senhora apontou para uma mesa no fundo, onde tinha o tal caderno, e falou como se fosse receita de chá. Escreve o nome dele aqui. Só uma vez. Depois fecha. Vai doer, mas você vai ouvir. Helena riu de nervoso. Só que luto faz a gente aceitar coisas que a cabeça normal nunca aceitaria. Ela escreveu o nome do pai, fechou o caderno e ficou esperando com aquele silêncio pesado de biblioteca velha, até que veio, não foi barulho de porta, não foi vento, foi um sussurro atrás da orelha. A voz do pai dela, falando baixinho, do jeitinho dele, com o mesmo jeito de chamar o apelido dela, com uma frase que só os dois usavam. Helena começou a chorar ali mesmo, sem perceber que estava tremendo inteira. E a bibliotecária só observando, como quem já tinha visto aquilo demais. Depois a senhora puxou a cadeira e falou com seriedade, sem mistério, bonitinho. Escuta bem, esse caderno ele não traz as pessoas de volta. Ele traz a falta delas. Você pode ouvir, mas não pode responder. Se responder, ele entende que você quer mais. E ele cobra. Helena limpou o rosto ofegante e perguntou, cobrar o quê? A bibliotecária respondeu sem piscar. Memória, Helena tentou ir embora e esquecer aquilo, mas não dava. No outro dia ela voltou. E no outro, sempre escrevia o nome do pai, como se fosse só um detalhe, e fechava o caderno com pressa. A voz vinha, às vezes doce, às vezes triste, às vezes só respirando, como se ele estivesse ali. Só que começou a acontecer um negócio esquisito. Helena notou que lembranças simples estavam sumindo. Ela esqueceu o gosto do café que o pai fazia. Esqueceu o cheiro do casaco dele. Esqueceu o nome do cachorro que tiveram quando ela era criança. Coisas pequenas, mas arrancadas. E aí um dia, ela encontrou uma foto dela com o pai. E não reconheceu o rosto dele. Reconheceu o próprio sorriso. Reconheceu a casa, mas o homem na foto era um estranho. Ela sentiu um pavor frio subir pela nuca. Aquele medo que não tem grito, só tem vazio. Helena correu para a biblioteca, desesperada, e confrontou a bibliotecária. Eu estou esquecendo ele, a senhora respondeu. Baixa. Eu avisei. Helena então fez a coisa que a regra proibia. Ela abriu o caderno, escreveu o nome do pai, fechou, ouviu a voz e respondeu, chorando. Pai, volta, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. A voz do pai ficou em silêncio. Por um segundo, pareceu que nada tinha acontecido. Até que a voz voltou, diferente. Não era mais ele. Era ele, misturado com outra coisa, e disse, num tom que parecia sorrir dentro da escuridão, você me chamou, agora eu preciso de espaço. Helena sentiu a cabeça girar, e as luzes da biblioteca piscaram como se o ar ficasse pesado. Ela tentou correr, mas a bibliotecária segurou o braço dela com força. Olho cheio d'água. Não olha para trás. Não olha para trás, menina. Helena olhou. No fundo da biblioteca, onde antes era só sombra e estante, tinha uma pessoa em pé. Parecia o pai dela. Mesma altura, mesmo jeito de segurar o corpo. Só que o rosto não firmava, como se fosse feito de pedaços de lembrança mal colados. Um olho certo, outro errado. Um sorriso que começava humano e terminava vazio. Helena deu um passo para trás, o choro virando soluço preso. E a coisa, com a voz do pai e de muita gente junto, falou, obrigado por me emprestar sua saudade, agora eu existo. Helena gritou. E o caos termina assim. Dizem que naquele mesmo dia, a Helena saiu da biblioteca andando normal. Cumprimentou as pessoas na rua, voltou para casa,
mas nunca mais lembrou do pai. Nunca mais. E o mais sinistro é que, semanas depois, alguém ouviu na biblioteca uma voz nova de uma moça chorando, chamando por alguém, como se o caderno tivesse ganhado mais uma voz para a coleção. Se esse caso te arrepiou, já deixa o like agora, porque isso ajuda demais o nosso trabalho. Comenta aqui embaixo o que você acha que tinha naquele caderno e compartilha com alguém que ama histórias sombrias. E claro, segue a gente para não perder os próximos causos. E me diz uma coisa, você já ouviu alguma história parecida com essa? Na sua cidade ou na sua família? Você teria coragem de escrever um nome nesse caderno?